Amigas e amigos, o mundo vive o drama da pandemia da Covid-19, a expansão rápida do coronavírus, mas também vive o drama da economia. Ou seja, como as pessoas vão ser abastecidas com gêneros de primeira necessidade para a sobrevivência, a questão da sobrevivência mesmo. Os indicadores, os índices de crescimento da contaminação, pode-se dizer que ela já é globalizada, porque a pandemia são assustadores e dramáticos, mas os indicadores da economia também são assustadores e dramáticos. Mas antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, este é o Outro Lado da Notícia. Bem-vindas, bem-vindos ao Outro Lado da Notícia. Eu peço para você aqui no YouTube dar o like, comentar, se inscrever, enfim, divulgar o Outro Lado da Notícia e também o podcast no Spotify. Numa situação como essa, a gente precisa intensificar a busca de informações corretas e fazer interpretações e análises das realidades que estão postas, sem alarmismos, sem catastrofismos, sem histrionismos, mas dentro de parâmetros realistas. Isso é fundamental, inclusive, para a gente manter a sanidade, não ficar engolindo muitas coisas que são despejadas por aí sem nenhuma responsabilidade. Inclusive na mídia, a gente vê muito disso. Tem aí também a questão do bolsonarismo, que se isolou numa bolha, e as características do bolsonarismo, eu sempre comentei aqui, que são características do fascismo, do nazismo. Eles se isolam, procuram os seus inimigos e a vida deles é atacar os inimigos. Não à toa que é um mundaréu de gente ligada, na sua grande totalidade, a essas seitas aí de vigaristas, de picaretas. Onde o Bolsonaro vai, tem gente atrás dele rezando, orando e rosnando ao mesmo tempo. Gente odienta, carregada de ódio, vê o que tem na Bíblia de ideologia do ódio para sair por aí disseminando tudo isso, se fecham na sua bolha, nesta bolha, e passa a disseminar mentiras, fake news, ódios, todos, enfim, quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia, eu, apesar de não professar a fé cristã, nenhuma fé, eu sou ateu, apesar de tudo isso, eu estudo bastante, estudei já muito a Bíblia, tudo que tem na Bíblia que é atribuído ali ao diabo, pode ser atribuído a esse tipo de gente. Ódio, raiva, mentiras, maquinações. O Bolsonaro é a expressão acabada disso, o presidente Bolsonaro. E aí, com isso, ele vai se isolando, ele se isola nesta bolha, são os cachorros loucos, que eu sempre falei aqui, que contaminava uma massa maior, de pessoas, e que isso vai se fechando cada vez mais, isso vai se concentrando nessa bolha aí dos chamados cachorros loucos. E ainda tem muita gente assim, é importante que se diga isso. E é importante também a gente notar essa questão da ideologia que eu sempre comento aqui. Para eles, como eles precisam constantemente dos inimigos, eles têm um inimigo comum, que é o inimigo que está aí pelo mundo, como se fosse o diabo mesmo, que estivesse aí pelo mundo afora, que eles chamam de comunismo. Tudo para eles é comunismo. Tudo que eles põem na categoria de comunismo não tem nada a ver com o comunismo. É uma questão simplesmente de ter um pouco de inteligência. Quem tem um mínimo de cognição social, que entende minimamente o que significa comunismo, nas suas categorias filosóficas, históricas e econômicas, sabe que isso aí é coisa de nazista, coisa goebbeliana do Goebbels, de ficar repetindo mentiras, 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 como se fosse verdade. E aí tudo vira comunismo. A Globo é comunista, os bancos são comunistas, os governadores são comunistas, tudo é comunista. Enfim, é claramente a insanidade do nazifascismo. É claramente eu sempre digo aqui, é importante estudar a história, compreender a história, para não falar bobagem. E essa gente que fica por aí, onde o comunismo deu certo? Ora, deu certo na Rússia. O que era a Rússia antes, o que foi a Rússia depois, o que foi a Rússia na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, que depois outras nações se juntaram à Rússia para formar a União Soviética, os saltos
civilizatórios que ocorreram na União Soviética na questão de gênero, na questão racial, na questão educacional, na questão da saúde, na questão nutricional, na questão cultural, na questão social, enfim. O que era aquele povo e como ele se transformou rapidamente. O mesmo exemplo se aplica, e os motivos da queda da União Soviética é outra coisa. São outros fatores que não cabe aqui analisar, mas são fatores das contradições que foram se acumulando e não houve respostas para essas contradições. Não tem nada a ver com a ideia, com a ideologia. O mesmo raciocínio se aplica à China, que também fez a sua revolução, tem o seu socialismo com características chinesas, como eles dizem. Ao contrário dos soviéticos, os chineses souberam dar respostas para a realidade deles, para as contradições deles. Também os vietnamitas, os cubanos. O que era Cuba? Pega o entorno de Cuba, como Marx dizia, desigualdade consiste em tratar desigualmente coisas desiguais. Melhor, igualdade consiste em tratar desigualmente coisas desiguais. Compare Cuba com seus vizinhos, compare a Rússia com seus vizinhos, a China, o Vietnã e etc. Cuba é um exemplo muito claro nesse sentido. A própria Venezuela, a realidade da Venezuela cercada, atacada. Agora mesmo o regime norte-americano está aí com atitudes terroristas contra o governo da Venezuela, democrático, eleito democraticamente. Ou seja, é uma guerra ideológica que tem por trás disso e o bolsonarismo se isola nesta bolha, nesta ideologia fascista, nazista. Agora, o que eles estão administrando, que é o grande problema, o grande dilema, que se forma aí com essa questão do rápido crescimento da pandemia, do coronavírus, da Covid-19. O capitalismo tem uma crise estrutural. Desde que o capitalismo existe, ele tem, eu sempre falei que é o regime das guerras, dos morticínios. Eles dizem, essa ideologia comunista matou não sei quanto na União Soviética, não sei quanto em Cuba, não sei quanto no Vietnã, umas contas doidas, que eles tiram números, sabe Deus de onde. E vão apresentando e tal. Agora, os números dos morticínios do capitalismo são reais. Começa da Comuna de Paris, falei aqui, da Guerra Civil na Rússia, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, da Guerra do Vietnã, da Guerra da Coreia, aqui as cadeias de golpes dos latrocidas aqui da América Latina, aqui no Brasil mesmo. Isso são números reais, concretos, não são fantasias. O comunismo matou, a ideologia que matou isso, matou 300 milhões na China, 300 não sei quantos, milhões. É claro que isso é gobelianismo, isso é bolsonarismo, nazismo. Agora, o problema de fundo, o que interessa realmente discutir, aí eles fogem disso como o diabo foge da missa, foge da água benta ou foge da cruz. Que são as crises do capitalismo que levam às guerras, aos saques e às pilhagens. Por que eles fazem guerras? Qual é o sentido da guerra? O John Reed, famoso John Reed, escreveu obras belíssimas como México Rebelde, 10 Dias que Abalaram o Mundo, a Revolução Russa, e tantas outras obras. Eu considero meu professor de jornalismo, a minha referência como jornalismo é John Reed, que certa vez perguntaram para ele qual o motivo da Primeira Guerra Mundial. Ele disse, lucro. É isso, lucro, capital precisa se reproduzir, etc, que é o dilema de agora. Eles estão com montanhas de títulos podres que o Estado comprou, sobretudo o Estado norte-americano, lá do regime dos Estados Unidos. O regime, o sistema deles, de Wall Street, o Estado comprou de Wall Street títulos, aquelas dívidas do subprime, da crise de 2007, 2008, que foi a grande crise do capitalismo, títulos que eles ficavam vendendo, revendendo, os chamados derivativos. Planta-se, sei lá, soja, por exemplo. A terceira safra de soja já está sendo vendida, comercializada nas bolsas. São chamados derivativos, as apostas no futuro. Aposta em moedas, em ações, em tudo. É aposta, é uma jogatina, é um cassino. Aposta em títulos da dívida pública brasileira, consumindo quase metade do orçamento público. O que aconteceu com a crise de 2007, 2008? Foi lá o governo, o Estado comprou aqueles títulos e está lá aquela montanha de títulos. Na Europa fizeram a mesma coisa. Aqui no Brasil, o Proer do Fernando Henrique Cardoso, no começo do Plano Real,
Quer dizer, o que eles fizeram? Eles dizem, vamos sanear o sistema financeiro, porque dando equilíbrio para o sistema financeiro, né, o sistema financeiro sustenta, vamos dizer assim, a plataforma que vai sustentar o sistema econômico, os chamados investimentos privados, que o Guedes tanto fala aí. Não, vamos fazer igual o João Plenário lá da Praça Nossa do SBT. Vai investir, vamos fazer a reforma disso, vamos vender a Petrobras, vai ver investimento, não sei o que, não sei quantos bilhões. Sim, mas cadê os investimentos privados? A empresa vai lá no banco. Ó, vou criar aqui uma fábrica de máscaras. Agora para enfrentar a pandemia da Covid. O banco, olha, que garantia que você vai me dar? Que garantia? Não tem garantia nenhuma. A economia vai parando, foi as crises do capitalismo é isso, foi parando, e parou. 2007, 2008. Agora o que eles estão dizendo? O governo dos Estados Unidos, lá o Senado aprovou agora, né, um pacote de 2 trilhões, não sei quantos, de dólares. Aqui no Brasil, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que é neto daquele Roberto Campos, lá do regime dos latrocidas de 64, lá da escola de Chicago, do Paulo Guedes, do neoliberalismo, essa história toda. O que ele está dizendo? Vamos liberar do Tesouro 1 trilhão e 300 e poucos milhões de reais. Esse dinheiro vai para onde? Vai para os bancos. E os bancos vão emprestar para as indústrias, não sei mais o quê. A questão é, vai? Cadê o dinheiro que eles pegaram, Wall Street pegou do governo norte-americano, do Estado norte-americano, na crise de 2007, 2008? 700, 800 bilhões de dólares. E isso também foi depois expandido. Fez a mesma coisa o Banco Central Europeu, na Europa aconteceu a mesma coisa. Cadê o dinheiro? Cadê os investimentos que eles fizeram? Voltaram a fazer derivativos, apostas, cassino. Eles vivem disso. Esses 2 trilhões que o Senado norte-americano acaba de aprovar, vai de novo para o sistema financeiro. Esse 1 trilhão e 300 milhões, 300 e poucos milhões que o Roberto Campos Neto do Banco Central aqui do Brasil está liberando, vai para onde? Também vai entrar na roda do sistema financeiro para financiar derivativos. Eles vão apostar nos títulos da dívida pública, roubar, tirar dinheiro do orçamento público. O que precisaria numa situação como essa? A ação do governo, do Estado, um governo que não fosse bolsonarista, os próprios economistas neoliberais estão dizendo isso. O Estado tem que administrar diretamente esse dinheiro, emprestando diretamente o dinheiro, botando o dinheiro nas mãos das empresas, nas mãos dos consumidores, dos trabalhadores que vão ficar sem emprego, dos autônomos, dos informais, dos uberizados. Como fez o New Deal do presidente o Roosevelt, lá na crise de 1929, aquela história famosa, que tinha gente abrindo buraco e uma turma na frente abrindo buraco na rua e outra turma atrás tampando o buraco. Quer dizer, não usava máquinas, grandes projetos de infraestrutura sem usar maquinarias e tudo mais, para empregar as pessoas, dar dinheiro direto, pagamento, salário direto na mão das pessoas, para as pessoas consumirem. Um pouco o que o Lula fala aí, tem que consumir, consumir, consumir. Agora, numa situação como essa, muito mais. Não são as empresas que vão fazer, os grandes grupos econômicos que vão fazer isso, os bancos, o sistema financeiro. Tem que entrar no Estado, priorizar as áreas que vão abastecer as pessoas com seus gêneros de primeira necessidade, alimentação sobretudo, remédios, fazer um planejamento, economia de guerra. Na guerra se faz o quê? Armas, defesas, etc, etc. O Estado se direciona para aquele setor. Agora é a hora de direcionar para os setores que precisam abastecer a população. Inclusive, levando em consideração essa questão da contaminação, do isolamento social, como é que poderia ser feito um planejamento para manter essas áreas sensíveis abastecidas? Aí falam do comunismo. Vai ver na China o que a China fez. A China isolou um setor do país para o restante não ser contaminado.
E o restante continua produzindo, abastecendo e tudo mais. O que fez a Itália? O que fez a Espanha? Ficaram lá, a China isolou gente, não sei o que, a China é isso, a China é aquilo e tal. A discurseira anticomunista, antichinesa e tudo mais. Olha lá a tragédia que eles estão vivendo. Na proporção, pega a população da China, a população da Itália, a população da Espanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Brasil. Põe na proporção e veja a propagação. São essas as questões que a gente precisa levar em consideração. Quer dizer, e o Brasil está nas mãos desse tipo de gente, de nazistas, fascistas. Nas mãos de gente, por mais que se fale, aí o Estado precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, enquanto não houver uma ação firme, decidida, aí agora é a hora de entrar BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, tomar conta do sistema financeiro. Cadê 1 trilhão e 300? Ô, Campos Neto, passa para cá. E aqui nós vamos administrar isso aqui, pelo BNDES, pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica Federal, pagar salário para as pessoas, os encargos das empresas, planejar os investimentos nas áreas mais importantes da economia. Quer dizer, esse é o esforço que é preciso ser feito neste momento. Este é o grande problema, o grande dilema que tem aí pela frente, porque senão o Brasil, não só o Brasil, mas o Brasil sobretudo, por estar nas mãos desse tipo de governo, né, vai enfrentar uma situação muito complicada a questão do abastecimento. E tem um outro detalhe. A chamada direita de centro, aí, esse pessoal de centro e tal, quando muito eles aceitam dar ali umas migalhinhas, que agora mesmo, isso é bom, positivo. O Rodrigo Maia entrou em cena aí, defendendo R$500 por mês para as pessoas. Agora, R$500 numa situação, né, de crise econômica, previsão de quedas drásticas do PIB, não só no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na própria China tem previsão de queda do PIB, drásticas, acentuadas, recessão mundial. Quer dizer, só isso basta? E as empresas, como ficam as micros, médias e pequenas empresas? As grandes empresas ainda têm grandes capitais, não sei o quê, se vira aí no mercado financeiro, se abastece no mercado financeiro, corre para os títulos, para o cassino e ganha dinheiro com isso. E as micros, médias e pequenas empresas? Aí teria que entrar o Estado. Esse é um desafio que precisa ser enfrentado politicamente. Esse é um debate que ainda está apenas começando. Muito obrigado pela atenção. Reforço o pedido para você divulgar o outro lado da notícia. Um abraço e até a próxima.